Olá, meu querido irmão e minha querida irmã em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja constante na sua vida e na vida da sua família. Eu sou Dai Soriano e você está no canal Cristo Tesouro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Aqui nós compartilhamos o alimento espiritual, que é a Palavra de Deus. Nossa meditação de hoje tem como tema o poder do Evangelho de Deus para a salvação dos homens. Mas antes de irmos, meus irmãos, para a leitura do texto, eu gostaria de convidar você a se conectar com Deus em espírito para pedirmos a iluminação do Espírito Santo de Deus. Senhor, aqui estamos mais uma vez, Pai. Queremos pedir, meu Deus, sabedoria, entendimento, discernimento. Queremos pedir que o Senhor nos guie, Senhor, dentro de Tua palavra, que o Senhor nos dê iluminação, Senhor, e que a Tua palavra ela venha conferir a nós o poder, meu Deus, que tem na Tua palavra, no Teu Evangelho e no conhecimento do Senhor Jesus. Continua conosco hoje e sempre, meu Deus, em nome de Jesus, guiando nossa vida e nossa atitude pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém e glória a Deus. Como eu já disse, nós vamos meditar no poder do Evangelho para a salvação dos homens. Mas antes de irmos, meus irmãos, para a leitura do texto, gostaria de convidar você a se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Gostaria de convidar você a curtir, a compartilhar e ativar as notificações para você ser avisado pelo YouTube quando a gente mandar um vídeo novo. E dessa forma você estará sendo alimentado pela palavra de Deus e também contribuindo aqui com o crescimento do canal. Meus irmãos, a leitura de nosso texto hoje tem como base Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz: Não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens, para a salvação de todo o que crê. Nós vamos ver o que o Evangelho faz na vida de uma pessoa, para assim sabermos distinguir qual Evangelho pertence a Deus e qual Evangelho não pertence a Deus. Pois tem se levantado, meus irmãos, muitas religiões, muitas igrejas com doutrinas mais maleáveis, pregando o Evangelho sem poder, um Evangelho que não liberta, um Evangelho que não é o Evangelho do Senhor. Com toda certeza, meus irmãos, nós estamos sendo testemunhas oculares do tempo do fim. Estamos vendo, meu irmão, em larga escala, o aumento de falsos mestres, a multiplicação de falsos mestres e o levantamento de várias religiões, com várias doutrinas mais fáceis de seguir, que se dizem do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, nessas igrejas não é pregado sobre a modéstia cristã, pois é pregado o que Deus quer o coração. Se esquecendo, meus irmãos, que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e, portanto, deve ser guardado com respeito e santidade ao Deus que nele habita, como templo sagrado do Senhor que somos. Muitas vezes, meus irmãos, nessas igrejas, não é necessário seguir a norma de família instituída por Deus no Éden, pois eles dizem que Deus é amor, se esquecendo também que Deus é justiça e que toda forma de impiedade está debaixo da ira de Deus. Ou seja, em outras palavras, para ser crente nessas igrejas com doutrinas mais fáceis, que pregam o evangelho mais frouxo, sem poder, não é necessário tomar a sua cruz, negar a carne e viver uma vida de santidade. Não, porque nessas igrejas, muitas vezes, o pecado ele não é confrontado, pois elas não estão preocupadas com o poder do evangelho, que significa salvação e, consequentemente, novidade de vida. Elas estão mais preocupadas em ser mais maleáveis para que se tenha muitos membros. Muitas vezes o que acontece nessas igrejas, meus irmãos, são bancos cheios e corações vazios. No livro de Isaías, capítulo 4, versículo 1, nós temos uma profecia para os nossos dias, que diz: Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: Nós mesmos providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Meus irmãos, mulher na Bíblia é sinônimo de igreja. E essa passagem de Isaías 4:1, como eu já disse, é uma profecia para os nossos dias. Pois muitas falsas igrejas estão solteiras, isto é, não tem o noivo que é Cristo. Meu irmão, você já percebeu a gravidade que é isso? Muitas igrejas estão solteiras, pois não tem o noivo que é Cristo. Tem nome de Cristo, mas não tem um relacionamento com ele. Elas dizem: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossa roupa. Isso significa, meu irmão, um casamento falso, uma falta de compromisso, pois elas desprezam o pão da vida que Cristo fornece. Elas desprezam o linho fino, que são os atos justos que ele oferece. E é exatamente isso que está acontecendo e que nós estamos presenciando em nossos dias. Pessoas que se dizem crente, mas que não têm compromisso com a verdadeira evangelho, não têm um compromisso com o amor de Deus e não têm um compromisso com o testemunho que prestam de Jesus. Como Paulo diz, tem aparência de piedade, mas nega o seu poder. O poder de Cristo é libertador. Quando somos salvos pela fé em Cristo, passamos a experimentar a libertação. E esse é o poder de Deus, a libertação da nossa velha natureza. Passamos a morrer para o mundo, isto é, para os nossos desejos carnais, que são maus, e começamos a viver para Deus, imitando sua conduta, seguindo seus passos e cada vez mais nos parecendo com Cristo, nos conformando à imagem dele.
O poder do Evangelho consiste na ação do Espírito Santo de convencer o pecador de seu pecado, abrindo-lhe os olhos e possibilitando ver o quão fundo no abismo do pecado ele se encontrava e o quanto Cristo fez para o salvar. Pois Cristo tomou a aparência de homem pecador, descendo fundo no abismo do pecado onde nós nos encontrávamos e trocou de lugar conosco. Pois ele sabia que só ele podia vencer o veneno mortal do diabo, que é o pecado, e nos libertar dos nossos maus desejos carnais. E essa libertação é o poder de Deus para a salvação do homem, que só pode ser encontrado no Evangelho de Cristo Jesus. E é este poder que as igrejas liberais têm negado. Paulo diz: afaste-se desse. Meus irmãos, nunca vivemos um período em que o Evangelho é tão popular e ao mesmo tempo ainda existem tantos escândalos. O porquê disso? Porque muitas vezes o evangelho que é pregado e que é vivido não é o evangelho de Cristo. O poder do evangelho de Cristo, meus irmãos, consiste no homem fazer morrer as obras da carne, vivendo em novidade de vida. Que o homem morra para o mundo e viva para Deus. Que pelo poder de Deus o homem vença os desejos malignos que guerreia contra o espírito. Esse é o poder do evangelho de Cristo. Que nós venhamos viver entre os pagãos, mas que nós não tenhamos a nossa vida e a nossa conduta guiadas por ele, como o sal que perde o sabor. E em nada se destaca da multidão da areia do mar, que nós não venhamos ser igual a todo mundo, que nós não venhamos ser assim. Ao contrário, que nós venhamos experimentar uma tão grande renovação da nossa mente, que a gente venha ser exemplo de moral cristã, sendo como o sal que conserva o alimento. Que assim também sejamos nós, que nós venhamos conservar o estado moral do mundo, impedindo que este apodreça por completo, meus irmãos. Não se enganem, meus irmãos, não deixe que o diabo engane vocês, como enganou Eva no Éden. A verdadeira prática religiosa consiste num comportamento diário de obediência à palavra de Deus. Cristo, meus irmãos, é uma pessoa de relacionamento e de compromisso que ama estar em intimidade conosco. Cristo, por meio do seu evangelho, quer nos levar a sua estatura espiritual. Ele quer nos revelar o oculto e o escondido. Tudo isso por meio do seu evangelho. Cristo é um ser tão relacional, meus irmãos. Ele ama tanto a sua noiva que por ela ele entregou a própria vida. Cristo vem buscar a sua noiva. Ele vem nos buscar, meus irmãos, porque ele nos ama e tem compromisso conosco. As demais mulheres, isto é, as demais igrejas que não assumirem o compromisso com o Senhor, ouvirá de sua boca: afaste de mim, porque eu não as conheço. Cuidado, meus irmãos, assuma o compromisso com Deus, porque ele tem compromisso com você. Ele te ama e tem cuidado de vós. Essa foi a mensagem de advertência e alerta que Deus colocou em meu coração para eu compartilhar com você. Quero convidar você, meu irmão, que ouviu a mensagem neste momento, a se conectar com Deus em Espírito e orar comigo. Deus, muito obrigada, Pai, por ter amor por mim e por ter compromisso comigo. Pai, te peço que o poder do Teu Evangelho, através do Espírito Santo que em mim habita, haja transformando minha vida, de modo que seja criado em mim um novo coração e que eu receba um espírito constante, com prontidão para te servir e te obedecer. Ajuda-me, Senhor, a viver em santidade e a prestar um testemunho fiel e verdadeiro do Senhor às pessoas. Em nome de Jesus é o que te pedimos, Pai. Amém. Amém e glória a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a você que ficou comigo até aqui. E quero aproveitar para pedir a você que se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que você curta, que você compartilhe e que você ative as notificações para ser avisado pelo YouTube quando a gente mandar um vídeo novo. E para que dessa forma você ouça a palavra de Deus, seja por ela alimentado e também ajude o nosso canal. Obrigada por ter ficado até aqui. Desejo que a paz do Senhor seja constante na sua vida e na vida da sua família. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.